Boa tarde. Hoje falamos da Páscoa, que representa o renascer da natureza, a passagem do inverno para a primavera, coincidente com a ideia do cristianismo e talvez o seu principal dogma, a paixão e morte de Cristo e o seu significado. É por isso uma quadra marcante para a Igreja Católica e celebra-se em todo o mundo com rituais de séculos e inspirou e ainda inspira artes como a pintura, a escrita e a música. A celebração pascal acontece em todo o universo cristão e entre nós tem maior expressão na capital do distrito, Braga, com as solenidades da Semana Santa, que são também um cartaz turístico da cidade e da região. No nosso concelho, na freguesia de Mosteiro, neste dia de domingo de Ramos, dia em que estamos em antena a primeira vez, em Vieira e Parada de Bouro, que são das freguesias onde se realiza a Via Sacra, culminando no domingo da Páscoa com a visita do Compasso. Não obstante este tempo em que a Igreja Católica se encontra sob escrutínio motivado pelo inquérito pedido pela Conferência Episcopal para apurar comportamentos reprováveis alegadamente atribuídos a elementos de clero e outros inseridos no movimento católico, continua a haver razão para que falemos da Páscoa, do seu significado, dos ritos e do que lhe está associado, pois continua também a ser um momento marcante no calendário litúrgico e na vida das pessoas. Para isso convidamos e temos em estúdio o Padre Albano Costa, cipreste de Vieira do Minho, e José Marcos Fernandes, que é professor universitário e nosso habitual convidado. Boa tarde a ambos, obrigado por terem vindo. Padre Albano, é de facto um momento mais complexo para a Igreja, mais complicado para a Igreja, sem que o significado se perca, no entanto. Sim, dizer que é o momento mais complicado para a Igreja, penso que não seja. A Igreja tem vários séculos e sabemos que os primeiros 4 séculos foram o tempo da primavera do cristianismo, em que houve muitos mártires, em que a Igreja era perseguida e certamente que em comparação com esses tempos difíceis, hoje os tempos são mais fáceis. É verdade que devido à pandemia, à guerra da Ucrânia e agora também estas questões da pedofilia, estamos a atravessar um caminho difícil na Igreja, mas certamente que é um caminho de esperança, é um caminho de purificação e é um caminho em que este ano, com mais vigor, porque já estamos um bocadinho mais afastados da pandemia do Covid-19, nós vamos viver a Páscoa. Claro que para nós Páscoa é sobretudo a Eucaristia, não podemos deixar no dia de Páscoa de celebrar a Eucaristia e também há muita gente que confunde a Páscoa com a visita pascal e por isso este ano, em todas as paróquias, com todos os batizados a anunciar, nós vamos ter o compasso pascal a percorrer todas as casas, todas as portas sejam abertas, para realmente levar a bênção de Jesus ressuscitado a todas as casas e também para que todos nós possamos dizer Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia. De qualquer modo, neste momento, o que sente nas paróquias, o ambiente entre os católicos? Olha, sinto que há vida nas paróquias. Nós, os colegas, os sacerdotes, temos muito trabalho. Graças a Deus, temos muita gente a ajudar na Igreja. Muitas vezes nós nem nos damos conta de tanta gente que temos a ajudar. E, no fundo, também a vivência das pessoas tem muito a ver também com a falta de clero. Vemos, ainda agora estamos numa época das confissões da Quaresma. É verdade que os penitentes são menos, mas os sacerdotes também são menos. Se tivéssemos tanta gente como antigamente, nós hoje não conseguiríamos realmente confessar tantas pessoas. Mas, como ainda agora alguém me dizia, a Igreja, graças a Deus, soube-se organizar. E de forma que a Igreja continua presente, aqui em Vieira do Minho, em todas as 22 paróquias, com a Eucaristia, que é o sacramento mais importante, com o sacramento da reconciliação, correndo todas as igrejas e também as maiores capelas. Às segundas-feiras, é o nosso dia de feira, temos também sempre 2 sacerdotes, nos tempos fortes, no Advento e na Quaresma. Durante o ano, todas as segundas-feiras, temos um sacerdote e ainda ontem ouvi um psiquiatra a dizer que hoje todos querem falar e há poucos para escutar. E então nós, no sacramento da reconciliação, estamos sobretudo para escutar. Isso faz parte também de uma das consignas do concílio que está em andamento. Exatamente, nós estamos, portanto, no sínodo até 2024
esse sínodo passou, efetivamente, por caminhar juntos, caminhar e escutar o que é que realmente nos dizem e também o que é que as pessoas esperam da Igreja. Agora estamos na fase continental, vamos ter realmente o sínodo dos bispos, vão reunir em 2023, 2024, e também é nessa perspectiva que nós queremos celebrar a Páscoa. O Papa Francisco fala também que devemos pensar na Páscoa e também no sínodo, e devemos, sobretudo, o Papa falava que devemos escolher a verdadeira liberdade. Nós, para a Igreja, liberdade é igual a responsabilidade, e por isso nós devemos seguir esse caminho da responsabilidade e, sobretudo, o caminho da santidade. O cristão é aquele que caminha para a santidade. De qualquer modo, passado esta fase do inquérito ordenado pela Conferência, que expectativas existem entre o clero do que possa acontecer? E vão dizer que isto não diz respeito ao clero em geral, não é? Sim. Essa situação não diz respeito ao clero em geral. No fundo, a perspectiva que nós hoje temos de Igreja é que igrejas são todos batizados, a Igreja é o corpo de Cristo, Cristo é a cabeça, e se todos somos Igreja, que somos, todos devemos ser ouvidos. Nós sabemos que quando alguém nos pede um conselho, no fundo está a comprometer-nos, e também nós, ao escutarmos, estamos também a saber realmente qual é o sentido, qual é a vontade, e também precisando do trabalho e da união, da comunhão de toda a gente. Sr. Marcos Fernandes, como é que um leigo observa este momento? Muito boa tarde, uma boa Semana Santa e uma boa Páscoa para todos. Saúdo em primeiro lugar o nosso estimado arcipreste, o amigo Padre Albano, e agradecemos a presença dele, a disponibilidade para participar neste encontro, nesta reflexão sobre um acontecimento e sobre uma celebração que, como o Zé Luís disse no princípio, é, digamos, o coração da fé cristã, como disse, o principal dogma. Mas eu, ao saudar o Padre Albano e como nosso arcipreste, quero de facto também reconhecer, digamos, o papel da Igreja na nossa sociedade. A Igreja não é o todo, mas é uma parte muito importante da nossa vida coletiva e comunitária. E eu devo dizer aqui uma coisa muito importante. Eu devo este tributo à Igreja. O Padre Albano falou das 22 comunidades cristãs que nós temos no arciprestado. Eu quero aqui dizer uma coisa que me está muito a peito, que é o seguinte: a Igreja não abandonou nenhuma das comunidades do nosso município, ao passo que o Estado abandonou. Há comunidades, nós temos 22 paróquias, mas só temos, acho que, 16 comunidades, 16 comunidades administrativas. Eram e, portanto, 21. Eu acho que neste caso, isto não, já vamos para o essencial, mas é muito importante este tributo que damos à Igreja, porque a Igreja, apesar de ter menos agentes pastorais, não abandonou nenhuma das suas comunidades. As paróquias estão intactas e, felizmente, eu sinto-me feliz por a minha paróquia de Vilar de Chão manter a sua identidade e a sua autonomia como comunidade e ter perdido a sua autonomia política. E isso é um reconhecimento que é devido à Igreja. Sobre estas questões atuais, das circunstâncias em que estamos, relativamente a essa questão da pedofilia, eu acho que é muito importante e temos que louvar a coragem da Igreja, porque não hesitou em reconhecer, digamos, reconhecer este facto, esta situação. Mas nem outra coisa seria de esperar. Nem outra coisa, pronto, mas dá um exemplo e por isso
eu acho que é um momento, claro, por um lado também de algum sofrimento, mas é também também é um momento de grande esperança. O nosso arcipreste, o Padre Albano, falou aqui que é um tempo de purificação. E é mesmo isso, é a palavra certa. Este tempo de purificação, de reconhecimento dos erros, não é? Enfim, e das faltas, mas que é importante. O Sr. Padre Albano falou aqui também de outra palavra que eu acho que é essencial, que é a palavra escutar. Escutar. E aliás, é uma das coisas que não sei se depois teremos a oportunidade de falar, que eu acho que neste momento que também se requer lideranças nas nossas comunidades, na política, na educação, na saúde, na igreja. Nós precisamos de líderes que, como se diz, há aí uma teoria das lideranças servidoras. O que nós precisamos é de lideranças servidoras. Isto ao serviço das comunidades. Exato. E a primeira virtude de uma liderança servidora, a primeira virtude é a virtude da escuta. O bom líder, o líder que assume a sua função de liderança como serviço, ele tem em primeiro lugar que saber ouvir. Esta palavra é muito importante até do ponto de vista, enfim, bíblico e teológico, porque há dois episódios da Bíblia que eu gosto muito, que é o episódio do batismo de Jesus e o episódio da transfiguração. E num caso e noutro, o que ouvimos é que e o que lemos é que o céu abriu-se. Tanto no episódio do batismo como no episódio da transfiguração, na Bíblia diz, o céu abriu-se. E este facto do céu se ter aberto, não é? Da abertura do céu, dá uma esperança à terra extraordinária. Porque o céu abriu-se. E o que é que acontece? Do céu ouviu-se uma voz. E a voz o que diz? Este é o meu filho muito amado, escutai-o. Escutai-o. Ora bem, isto bem a propósito desta celebração pascal em que nós estamos, porque na celebração pascal, qual é a figura, como na encarnação, no Natal também falávamos disto, mas nesta celebração, qual é a figura, digamos, principal? É a figura de Jesus Cristo. Ora bem, e se for esquecido, tanto no Natal como na Páscoa, esta figura, o que é a Páscoa? Eu, há poucos minutos ou hora, saindo do lar, encontrei o motorista do lar e, como sabia que vinha para aqui, ele perguntou-me o que é que... tenho que ir a Vieira do Minho, à rádio, um Alto Ave. Olha, vou-me lá encontrar com o radialista, naturalmente, mas com o arcipreste do meu... E tenho que falar da Páscoa. E eu perguntei-lhe assim, olha, se fosses tu que tivesses que ir lá falar da Páscoa, o que é que tu dirias? Eu dizia, pois... Pronto, dizia que há duas Páscoas. Sim, o que é que diz? Dizia que há a Páscoa pagã e a Páscoa cristã. Eu disse, olha, que ideia luminosa tu tiveste. E eu disse assim, olha, então eu vou dizer, não sei se dizer Páscoa pagã, se será o termo adequado, mas podemos falar de uma Páscoa social, não é? O que é a Páscoa social? É a Páscoa das visitas, é a Páscoa dos doces, é a Páscoa das iguarias, mas ele dizia assim... Mas que simbolizam também... Simbolizam, mas ele dizia assim, mas se reduzirmos a Páscoa aos doces, a Páscoa doce e a Páscoa das boas iguarias, isso então também podemos encontrar um grupo de amigos e fazemos uma jantarada e aí temos... isso não é Páscoa. Bem, desvalorizou um bocadinho estes sinais que são positivos. Porque isto de andar de casa em casa, visitar os amigos, todos nós temos esta necessidade, também de provar os doces, isto faz parte, não é? Mas não podemos deixar de reconhecer que isto é parte exterior da Páscoa, quer dizer, se faltar... Mas é também vida comunitária. Diz? Mas é também vida comunitária. É essa vida comunitária e os foguetes, etc, mas não podemos esquecer isso, porque, a propósito disto,
daquilo que podemos chamar a crise, uma certa crise, que não é da Igreja, é crise global. Nós estamos num tempo de crise global. Já aqui foi referido mais que uma vez. Mais que uma vez. E é crise ambiental, é crise social e é crise institucional, quer dizer, as instituições também. Ora bem, mas nós temos que ter em consideração que, relativamente à Igreja, o sábio Papa Bento XVI, na sequência do concílio, em 1969, ele fez uma série de palestras radiofónicas na Alemanha e ele falou desta mudança que tinha começado a acontecer no concílio e que se ia prolongar. E, se me permite, ele dizia assim: da crise de hoje, isto é, da crise que começou com a mudança do concílio, da crise de hoje, também desta vez nascerá amanhã uma igreja que terá perdido muito. Tornar-se-á mais pequena, terá em larga medida de recomeçar tudo de novo. Essa igreja não vai poder encher muitos dos edifícios que construiu, quando a conjuntura era favorável. Com a perda do número de seguidores, perderá também muitos dos seus privilégios na sociedade. Mas e o que é que a igreja vai adquirir? Certamente que essa igreja vai conhecer ainda novas formas de ministério. Seu Padre Albano, hoje sei esta. O Papa Bento XVI, em 1969, vai conhecer ainda novas formas de ministério e ordenará sacerdotes cristãos já com provas dadas, mesmo que exerçam uma profissão. Olha, ele diz isto em 69. O que quer dizer... Ordenará nas comunidades homens, ordenar sacerdotes cristãos já com provas dadas, mesmo que exerçam uma profissão. Mas o padre vai ser sempre necessário, que ele diz assim: aí será indispensável a figura principal do padre, exercendo como exerceu até agora. E o que é que vai permanecer na Igreja, e com isto termino? Permanece o essencial, que ele diz que, de novo, e aí com toda a determinação, no que vai sempre o seu centro, diz ele: a fé no Deus uno e trino, em Jesus Cristo, o Filho de Deus feito homem, a assistência do Espírito Santo, que perdurará até ao fim. Mas os padres, nós vemos as dificuldades. O padre Albano referiu que as 22 paróquias do Conselho ou do Arciprestado têm um padre, mas à custa de um esforço suplementar de 8 padres. Exatamente, somos 8 sacerdotes para estas 22 paróquias. O colega que tem mais paróquias é o Padre Machado, na Ribeira Cávado, que já está com 6 paróquias. Eu, por exemplo, tenho 4, mas corresponde a 7 comunidades, porque também aqui nós, as aldeias, as freguesias, são bastante dispersas. Eu em Roças tenho lugares quase 8 km da igreja. O caso de Calvos, que é uma comunidade que até merecia ser uma freguesia, são tão unidos. E Agra ainda mais distante. Agra também distante, mas Agra é paróquia. Portanto, a nível próximos. de igreja já é independente, embora a nível da freguesia continue a pertencer à mesma freguesia de Roças. E é verdade que hoje somos nós que nos deslocamos, mas também hoje temos um grande apoio dos outros cristãos batizados. Não gosto muito da expressão leigos, prefiro dizer outros cristãos batizados, somos todos batizados em Cristo. Por isso hoje neste percurso de sínodo também se fala do papel que os leigos possam vir a ter, incluindo leigos mulheres. Sim, e que já têm, porque pelo batismo somos todos sacerdotes, profetas e reis. E temos que exercer também o nosso sacerdócio. E sem dúvida que a Igreja deve quase tudo às mulheres. Todos nós sabemos nas aldeias e nas cidades, quem mais ajuda a Igreja são as mulheres em tudo. Seja na liturgia, como cantoras, como leitoras, seja na catequese, que é fundamental, seja no asseio da Igreja, nos conselhos económicos, pastorais, etc. Até, claro, também nos centros sociais, que é uma realidade que está muito viva na Igreja, não é? E que dá muito trabalho à Igreja e que está presente. Porque eu acredito nesta Igreja que existe, não na Igreja que muitas vezes fazem projetar e que é virtual. Eu acredito nesta Igreja real que existe nas cidades, que existe nas aldeias, tem os seus centros sociais paroquiais, tem a Eucaristia a funcionar, tem a catequese, tem as zeladoras. Eu, se for a contar as pessoas que trabalham para a Igreja, eu tenho que falar em centenas. E acredito que há algumas que trabalham tantos anos, mas de uma forma tão discreta,
que eu só passado uns tempos é que me lembro. Mas há uma liderança, que é a liderança do pároco. Também. Por isso se falou também, e alguns escrevem sobre o clericalismo, isto é, o poder do pároco, do padre. Sim, olha, eu quando estudei um bocadinho de pedagogia, falava-me de várias formas de liderança. E depois temos que utilizar um bocadinho das várias formas, também a liderança democrática. Muitas vezes também nos temos que nos impor um bocadinho, não é? Quando há momentos em que temos que defender o património, etc., ou a doutrina da Igreja, que temos uma doutrina, temos um credo, há verdades para nós são dogmáticas, temos de seguir. Nós, quando falamos, somos católicos, estamos a falar em nome da Igreja, não é? É a doutrina da Igreja que nós temos que transmitir. Mas hoje o poder na Igreja é partilhado. Esta situação que há de ser esclarecida, naturalmente não abala a confiança no pároco. Eu penso que as pessoas conhecem a sua realidade e conhecem-se umas às outras. E isso é mais importante que aquilo que nos querem transmitir. Eu, ainda há pouco tempo, vi um estudo que na América a rádio, no ano passado, superou a televisão na faixa dos 18 aos 49. Isto quer dizer muito. E comparemos a informação das rádios e das televisões. Comparemos. E também os programas. Por exemplo, a nível regional, eu penso que são muito importantes estas rádios porque falam-nos da nossa terra, da nossa cultura, das nossas tradições e do que passa. Porque nós sabemos também que a rádio e as televisões já transmitiram coisas que puseram toda a gente em alvoroço e que não estava a acontecer. Como em 1938, quando se falou da invasão dos marcianos, que muita gente teve medo e fugiu, etc, etc. Portanto, e nós sabemos que estamos num tempo da pós-verdade. Daquilo, no fundo... Da pós-verdade, do boato, da calúnia, ou do fake news, etc. E pronto, também estamos no tempo da imagem. A Igreja é sobretudo o tempo da palavra. E a imagem, tudo depende do tratamento que lhe é dado. Exatamente, não é? A imagem tem 1000 interpretações. E a Igreja tem que caminhar nesses tempos, claro que sempre dentro da liberdade, só a Igreja quem quer. Ainda bem que hoje há muitas opções e a Igreja fica feliz por isso. Agora, claro que a Igreja tem que seguir a sua verdade, que é o Evangelho. O Evangelho de Cristo, para nós, Cristo continua a ser importante hoje, foi ontem e será amanhã. As suas palavras continuam realmente a ser atuais. O amor tem que ser o único caminho da humanidade. Vemos que na Páscoa há uma saudação que Cristo dá sempre aos seus discípulos: a paz esteja convosco. E nós muitas vezes, porque é que este Evangelho fala 3 vezes a paz esteja convosco? E nós estamos no século XXI com uma guerra na Ucrânia e mais países do mundo. Se fosse só na Ucrânia, mas é muito mais do que isso. Essa é apenas a mais visível. Exatamente, mas porquê é que Cristo falava tanto da paz? Porquê é que a Igreja começa o ano a rezar pela paz? Porquê é que na Eucaristia nós pedimos a paz? Porque o homem ainda não conseguiu descobrir o verdadeiro caminho para a paz. Porque há outros valores, muitas vezes a economia que está acima do homem, muitas vezes a política, etc., os poderes, muitas vezes pessoas querem ter tudo, imperialistas, etc., e, portanto, os caminhos de Cristo, não é? Os Evangelhos, a sua palavra, se fossem executados, o mundo seria muito melhor. Teremos uma igreja diferente, Zé Marcos Fernandes? Eu quero, digamos, que... Sem pôr em causa os princípios, como diz o Quero sublinhar isto que o Padre Albano acaba de dizer, esta referência fundamental da fé cristã à paz. De facto, é notável como é que a saudação do ressuscitado começa com isto: a paz esteja convosco. Não é? Quer dizer, como é que Cristo ressuscitado, a primeira saudação, o primeiro bem que ele enuncia é este bem, é este dom da paz. Eu, de facto, impressiona-me como é que ainda neste momento de guerra, não é? Da Terceira Guerra Mundial que estamos, como diz o Papa Francisco, com algum excesso. Admira-me que não haja em todos os povos
surgem tantos movimentos, sei lá, por a defesa do ambiente, não é? É notável, quer dizer, este conjunto de movimentos que se organizam e lutam pela preservação do ambiente. Eu gostava que surgisse um movimento semelhante a favor da paz, porque isto... Mas ele de facto tem havido. Tem havido mas, de facto movimentações. Não tem uma o que não lhe já dá é visibilidade. Pois, ora bem, falta essa visibilidade e também acho que falta esse dinamismo. Eu tenho pensado nisso, que de facto, olha, era um dos movimentos em que gostava de participar, em todas as comunidades, em todos os países, que surgissem estes movimentos para denunciar esta barbaridade, esta desumanidade da guerra, que isto não tem sentido, é o absurdo dos absurdos. Não há guerras boas, nem mais. Bom, nem mais. Isto relativamente a este valor da paz associado à Páscoa, não é? A saudação. Mas, Espada Albano, muitas destas saudações foram feitas a mulheres. E as mulheres, aí está o tal problema. O Padre Albano disse muito bem, referiu-se muito bem, à quantidade de mulheres que colaboram na Igreja. Mas eu verifico, e sobretudo ouço e leio, que a mulher ainda não lhe foi reconhecido na Igreja, digamos, não lhe foi reconhecida a dignidade e a capacidade, vá lá, e o poder, quer dizer, elas ainda não foram empoderadas dentro da Igreja. O Papa Francisco, sim, tem feito uma coisa, a nomear mulheres para altos cargos, etc. Mas eu estou-me a recordar... Mas ainda não satisfaz. Pois, ainda estou-me a recordar que o artigo do domingo, do público, do Frei Bento Domingues, era exatamente sobre isso, quer dizer, ele é um teólogo, enfim, até quem dissesse que era o maior teólogo português. Foi verdade, foi dito quando lhe deram o doutoramento honoris causa na Universidade do Minho, que ele era o maior teólogo português. E, entretanto, a sua voz não é muito querida, digamos, nas estruturas da Igreja, isto é, na hierarquia, não é? E ele bate-se por esta necessidade de reconhecer e dar à mulher a dignidade e o poder que ela tem. Portanto, ele não se conforma com esta discriminação que existe na Igreja de as mulheres não poderem exercer... O Padre Albano já sublinhou a importância que elas têm em diversos momentos e em diversas atividades. Tem. Pois, exatamente, claro, tem, socialmente. Mas o papel que cumprem. Isto tem a ver com outra questão que também foi aqui levantada, e é verdade, quer dizer, está em curso um sínodo, o sínodo sobre a sinodalidade, não é? Isto é, de que a Igreja é um todo que caminha. E existe esta, como o Padre Albano disse, esta igualdade radical de todos os batizados. Pois, isto é verdade. E isto está reconhecido na lei fundamental da Igreja. Aqui radical quer dizer mesmo esta igualdade de raiz. De raiz. Agora, só há diferença depois nos ministérios. Quer dizer, uns exercem um ministério, outros exercem outro, mas o problema é assumir o que significa essa radicalidade de todos os batizados. E o que muitos teólogos reconhecem é que não há razão para uns poderem ser ordenados, exercerem ministérios ordenados, e outros não. Mas isso não terá com uma razão que também refere, e nós referimos lá aqui, já em conversas anteriores, também de Frei Bento Domingues, estamos a viver num tempo de igrejas vazias? Isso das igrejas vazias não acho que... eu não acho que seja bem assim, porque há aí comunidades em que a igreja está cheia. Aí também depende da dinâmica que se cria na comunidade e também das tais lideranças. Mas eu tenho esta posição, isto é, o sínodo sobre a sinodalidade poderá correr o risco, porque, no fundo, o que o sínodo sobre a sinodalidade, isto é, sobre esta igualdade, sobre esta necessidade, sobre a comunhão na Igreja, portanto,
este caminhar juntos, que é o que significa a sinodalidade. Isso acontece porque são identificados, neste caso pelo Papa, problemas desse tipo. Não, mas e o problema... E o Papa dentro da própria Igreja. Mas o Papa tem dito, e muitos teólogos têm dito, que ou temos sinodalidade ou temos clericalismo. Quer dizer, se continuar a existir este isolamento da hierarquia relativamente ao povo de Deus, porque aí está a ideia a Igreja do Concílio e do Sínodo é o povo de Deus. Mas isso pode acontecer também pela dificuldade atual, estamos a falar para Vieira do Minho apenas, mas podíamos falar para muitos outros arciprestados, porque hoje o padre já não está em todas as paróquias. E não tem que estar, porque isto é admirável o seguinte, então como é que diminuíram os sacerdotes e continuam em atividade e vitalidade as 22 paróquias? Não precisaram de juntar de paróquias, de acabar com paróquias. Isto, como diria Camões, porque a necessidade aguça o engenho, é? Não sei se não é só a necessidade, eu acho que é a sabedoria da Igreja. A sabedoria da Igreja de respeitar essas comunidades. Mas isso, pronto, estamos aqui a falar da questão de facto que a hierarquia... Eu já disse aqui uma vez, quando vem o Sr. Bispo, a Vieira do Minho reúne com os sacerdotes. Por exemplo, quando foi para programar a passagem dos símbolos das Jornadas Mundiais da Juventude, certamente que isso foi acordado entre os sacerdotes e o Sr. Bispo, não é? Quer dizer, os coordenadores, como se diz. Portanto, esta é uma questão... Uma questão, os senhores bispos, não é? Deslocam-se frequentemente, assiduamente, regularmente aos arciprestados. E com quem é que os senhores bispos reúnem? Com os sacerdotes. Em relação às jornadas, foram sobretudo os jovens e os escuteiros que lideraram a programação e depois também o percurso dos símbolos da juventude. Portanto, é isso que realmente temos que ver. Em relação às mulheres, todos nós sabemos que as mulheres estão a ocupar, felizmente, quase todos os cargos, nas escolas, por exemplo, nas universidades. Nós, nas universidades, até aqui em Vieira do Minho, temos uma grande teóloga, a doutora Isabel Baranda, é a teóloga na Universidade Católica, na Faculdade de Teologia. E também na medicina. Portanto, e também é natural que na Igreja, e o Papa Francisco já o fez e cada vez vai continuar a ser mais, que as maiores trabalhadoras são as mulheres na Igreja, em todos os domínios, até nos conselhos económicos e nos conselhos pastorais. Nós temos esses conselhos nas paróquias e, sobretudo, como pessoas que estão presentes e são elas as líderes, não é? As líderes de tomar conta da Igreja, de liderar os dinheiros das igrejas. Mas porque não há outra solução? Porque os homens afastam-se mais? E é o mesmo motivo do resto da sociedade. Porque é que elas estão mais presentes nas escolas secundárias? Porque é que antigamente eram mais homens, agora são mais mulheres? Que explicação é que damos? Porque elas trabalham mais, estudam mais? Também em cursos talvez seja isso. Também em cursos científicos. Também mas não podia admitir a hipótese de colocar à frente do Conselho Pastoral nas paróquias uma mulher idónea e com capacidade, ser ela, não digo assim, praticamente presidente do Conselho Pastoral, que foi, em vez de ser o sacerdote, quer dizer, porque é muito difícil liderar uma comunidade, sobretudo um Conselho Pastoral. Eu dou um exemplo, um exemplo assim meio caricato. Quando chegou o novo pároco à minha comunidade, em Vilar Chão, disse, bem, temos que combinar aqui a hora das celebrações, e então disse, no fim da missa reunimos-nos ali no adro e vamos decidir. Eu digo assim, ai que maravilha, que vai ser uma assembleia aqui da paróquia, aqui no adro. E ele começou a propor, não imagina, um dizia assim, não, essa hora não me serve, esta não sei o quê. E eu digo assim, isto, se não for um líder, se não tiver, diz assim, está muito bem, ficai por lá, eu cá decido e acabou. Porque é muito difícil. Se não for tal líder, se não for o tal líder. Muitas vezes as pessoas não gostam de reuniões. E
A gente marca uma hora de uma Isso celebração. vê-se também na vida política. A gente, nas associações. Também. Nós marcamos uma Eucaristia, ao domingo, à semana, graças a Deus, temos pessoas. Marcamos uma reunião de, sei lá, do movimento de mensagem de Fátima, não aparece ninguém. Marcamos uma reunião da Liame, Banhão de Braga e o Parco. Portanto, também temos que conhecer a realidade. Isso, ou mudar a caros, realidade para isso, o Albano. Poderíamos Conhecer continuar para aqui, mudar. Poderíamos continuar aqui e poderemos, se um dia quiserem, conversar apenas sobre aquilo que é a Igreja e particularmente no nosso arciprestado, no nosso concelho. Agora temos de concluir com a Páscoa. É a Páscoa que temos já em curso, estamos já na quadra pascal, com o significado que se conhece. Qual é a expectativa para Albano? A expectativa... E como está a ser preparada aqui? Sim, para nós a Semana Santa é muito importante. É verdade que o Domingo de Ramos temos a bênção dos Ramos, Cristo aplaudido, entrada triunfal em Jerusalém, Hosanna, ao Filho David. Depois temos o Evangelho maior do ano, que é o Evangelho da Paixão, em que Cristo é condenado, morto, é preterido em relação a um assassino, ladrão, Barrabás. E toda essa história é uma história de paixão, uma história de amor, e é a nossa história da fé. Mas a nossa história não acaba com a morte, acaba com a ressurreição. E por isso é que nós, no Tríduo Pascal, a quinta-feira dedicada sobretudo à Eucaristia, ao sacerdócio, à caridade, sexta-feira santa, o silêncio, a morte do Senhor, sábado, Vigília Pascal, que é a celebração mais importante do ano, uma celebração que todos os cristãos deveriam participar, com várias leituras, em que se faz o caminho da escuridão até à luz, Cristo, que é a luz das nações, Cristo que deve ser a luz da nossa vida, dia de Páscoa, dia da Eucaristia, a verdadeira Eucaristia é a nossa Páscoa, dito de outra forma, a Páscoa é a nossa Eucaristia. Também a visita pascal é uma tradição importante e, graças a Deus, agora todos os batizados participam. E sempre os leigos cada vez melhor acolhidos? Sim, cada vez em todas as nossas paróquias já são os leigos que, juntamente com o seu parco, o parco é sobretudo homem da Eucaristia, o sacerdote tem várias comunidades, tem que estar sobretudo na Eucaristia, mas também os que podem, a maior parte, faz sempre o percurso dele, tentando percorrer as várias comunidades que tem. Outros continuam também no dia de Pascoela, no segundo domingo de Páscoa, e lembrar que Páscoa são 50 dias. Para nós é uma festa grande, que dura até o Pentecostes, e então nós, sempre com o círio aceso, que é o significado, o símbolo de Cristo, vivemos esta festa, que é para nós uma festa muito importante e que é o símbolo de todas as festas da Igreja. Em maio temos logo Nossa Senhora, depois temos os Santos Populares, temos as festas de verão e esta é a vida da Igreja. A Igreja não está morta. Como Cristo, a Igreja está bem viva para quem vive, para quem segue e para quem conhece. Não é? Quem estiver afastado nunca vai ver que as igrejas estão cheias, pensa que estão vazias. O que dizia o teólogo italiano, que as igrejas estão vazias, é de cristãos adultos. O que ele quer dizer é que muitos cristãos que estão ali ainda vivem com aquilo que aprenderam na primeira comunhão. Não evoluíram, não houve uma pedagogia da fé. E, portanto, isso realmente nós também notamos, e por isso é que ele falava também em converter o Peter Pan, porque era o que queria ser eternamente jovem. E essa ideia da eterna juventude existe muito na nossa sociedade, mas diz a canção que a primavera vai e volta todos os anos, mas a juventude não volta mais. Portanto, vamos ver o que nos traz a medicina regenerativa no futuro. José Marcos Fernandes, este momento, Páscoa, olha, eu acho que é importante, no seu significado, é importante e na sua... que, enfim, que nesta celebração da Páscoa, que não olhemos apenas para o Cristo da história, para o Cristo para o drama da sua paixão e da sua morte, que é importante, e aqui também não podemos esquecer que ele está a morrer na Ucrânia, está a sofrer na Ucrânia, porque esta é outra questão muito importante. Outra ilusão que deve ser feita de pensar que a paixão de Cristo ocorreu há 2000 anos e agora pronto, ele já não tem nada a ver. Há por aí uma teoria que considera isto. Não, Jesus sofreu
fez o seu papel, agora não sofre mais. Isso, eu penso que de um ponto de vista, enfim, teológico, isto que é um disparate. Não, Cristo está a morrer e a sofrer na Ucrânia, na Rússia, na Síria, na Palestina, na terra dele. Ele está a morrer. O Pascal tinha muita razão, o grande sábio. Cristo está em agonia até ao fim do mundo. Ora bem, pensar nesse Cristo da história, mas também pensar no Cristo da fé. Eu ouvia na homilia de domingo o presidente falando da fé, a dizer o seguinte: a fé é uma questão de vida ou de morte. E na vida não há segunda volta. No futebol às vezes há, portanto há a primeira mão, a segunda mão. Mas na vida não há primeira e segunda mão, não há primeira e segunda volta, só há uma volta. E, portanto, a questão da fé é uma questão de vida ou de morte. E a última coisa que refiro, o Padre Alban já falou, das celebrações que acontecem nesta semana, não é? Chamada a Semana Maior, a Semana Santa, e é verdade, eu fico, quando na Quinta-feira Santa, por exemplo, os sinais, quando na Quinta-feira Santa, depois da Eucaristia, desnudam o altar, aquela cena eu quando vejo retirar a toalha do altar, ficar ali o altar despido, abrir a porta do sacrário e retirar a reserva eucarística e em muitos lados levá-la para outro sítio que seria o horto, e muitas vezes, e quer dizer, isso... dizer como começa o grande luto na Sexta-feira Santa, e quando em muitas igrejas pedem que os fiéis se retirem em silêncio, que é outra coisa que também falta, e acho que os nossos líderes pastorais deveriam chamar a atenção para que o valor do silêncio nos nossos templos está a ser muito menosprezado, e acho que é muito importante. E, portanto, então, claro, depois a ressurreição, e isto, Osílio, tu começaste falando da Páscoa e associaste com o renascer da primavera. Também. Exatamente. E o que nós dizemos aqui, finalmente, é preciso renascer. E a Páscoa é uma boa passar da escuridão para a luz. Exatamente. Padre Albano, as últimas palavras são suas? Desejar uma santa e feliz Páscoa para toda a gente. Que a vida seja feliz para nós todos. Deus, como Pai, quer o nosso bem, que nós saibamos ser irmãos e que a nossa religião sirva para nos amarmos uns aos outros, como Ele nos ensinou. E com isto concluímos, falamos da Páscoa, do seu significado, dos seus ritos, neste momento em particular. Agradecemos a presença do arcipreste de Vieira do Minho, Padre Albano Costa, também de José Marcos Fernandes. Assim, onde quer que nos tenham escutado, continuo com um bom fim de semana. De hoje a 8 dias vamos continuar a falar daqui. E tenham uma boa Páscoa. Falar daqui, a região em foco.